Boa noite, amigos. Mais uma vez, aqui através do meu canal, do meu YouTube, estou levando até vocês alguma coisa de valor, né? Falando sobre alguma pessoa, algum lugar, alguma cidade aqui do nosso estado, né? Do estado do Paraná. E hoje é sobre a cidade de Castro. Então vejam bem, a cidade de Castro foi um município o primeiro município, a primeira cidade do estado do Paraná, ou província, o tempo que o Paraná ainda era província, né? Então, vamos lá. A cidade de Castro, no Paraná, tem suas origens no tropeirismo. Então, vejam bem, há quantos anos atrás tem a história de Castro, né? Com o pouso, né? Onde eles faziam os tropeiros, né? O tropeirismo, né? Faziam o pouso na beira do rio Iapó, devido à passagem de tropeiros pela região. Então, vejam bem, a região foi elevada à condição de freguesia em 1774. Vejam quantos anos, hein? 1774, com o nome de Freguesia de Santana do Iapó. E, posteriormente, em 1789, tornou-se Vila Nova de Castro, em homenagem a Martinho de Melo e Castro, que era uma pessoa moradora ali, né, e levou esse nome. Em 1857, a vila foi elevada à categoria de cidade, recebendo o nome de Castro, somente Castro, né? Sendo considerada a primeira cidade instituída no estado do nosso Paraná. Vejam bem que uma cidade que tem uma história para contar, né? A cidade de Castro é conhecida por sua rica história, né? Pelos tropeiros, né? E pela influência de imigração europeia, com destaque para a colônia holandesa de Castrolândia, né? Então, a colônia holandesa de Castrolândia veio ali para Castro e fez a sua colônia, né? E acabou contribuindo para a povoação de Castro, né? A construção da cidade de Castro, né? Castrolândia. Então, além disso, Castro é considerada a cidade mãe do Paraná. Que lindo isso aí, né? A cidade mãe do nosso querido Paraná. Eu mesmo não sabia disso, mas isso aqui é uma história bonita, não é? Por ter sido a primeira cidade instituída no Paraná. Logicamente que a cidade de Castro, ela teve, né, ela teve um fundamento, né? Ela teve um fundador, digamos assim, né? É o melhor falando, né? Ela teve um fundador, porque todo lugar, seja como for, pequeno ou grande, e muito antiga, no caso de Castro, também teve um fundador. Quem foi? Foi o capitão Mor Pedro Taques de Almeida, que juntamente com sua família recebeu a concessão de terras na região, isto em 1704, onde hoje se encontra a cidade de Castro, né? Inicialmente, essas terras eram conhecidas como Sesmaria, da paragem de Iapó. A aprovação a povoação, né? Ou melhor dizendo,
a povoação se desenvolveu, a povoação de Castro se desenvolveu a partir do fluxo de tropeiros, que utilizavam o rio Iapó como ponto de parada para suas sesteadas e descansar a sua tropa, né? Depois foi elevada à categoria de cidade em 1857, tornando-se a primeira cidade instituída na província do Paraná. Paraná ainda era província, né? Não era considerado estado, porque no tempo daquele tempo que era o imperador, né? O Império Brasileiro, os estados, que hoje são estados, no tempo da República é estado, naquele tempo era província. Então, a província do Paraná. O pouso do Iapó. O rio Iapó, conhecido por suas enchentes, forçava os tropeiros a pernoitar em suas margens, né? Dando origem ao nome, né, de Pouso do Iapó. E o primeiro prefeito da cidade de Castro foi José Borges de Macedo. Ele foi eleito em julho de 1834. Vejam bem quantos anos foi eleito o primeiro prefeito de Castro, né? 1835. Antes dele, houve um período, né, de administração provisória com Olavo Dias de Castro como prefeito interino, né, que ocupou o cargo em 29 de dezembro de 1961 a 31 de janeiro de 1963. Isso já passado muitos prefeitos, né? A cidade de Castro do Paraná tem 321 anos de sua fundação, né? A cidade celebra seu aniversário em 19 de março, comemorando a história, né, iniciada em 1704. Vejam quantos anos tem Castro, né? É uma das cidades mais antigas do Paraná, né? E apesar de sua longa história, Castro também é reconhecida pelo seu desenvolvimento, né, regional, especialmente no setor de agroindústria, né, e também de agroindustrial, né. A Revolução Federalista, vejam bem, aquela Revolução Federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul e se espalhou, né, pelos Estados do Sul. Então, vejam bem, a Revolução Federalista atingiu a cidade de Castro, certo? Assim como em outras cidades da região. A revolta que ocorreu entre 1893 e 1895. Portanto, foi 2 anos de revolta, sendo a revolta mais sangrenta, mais horrível que aconteceu no Brasil, né? Um conflito sangrento entre federalistas, que eram os Maragatos, né, um partido lá no Rio Grande, e republicanos, que eram os Pica-Pau. No sul do Brasil, né? Isso aconteceu no sul do Brasil e veio vindo mais para o nosso sul aqui, na nossa região sul, que o Paraná é incluída na região sul, né? Então, isso aconteceu no sul do Brasil. E Castro foi palco de combates e tensões durante este terrível período, né? A população de Castro, do Paraná, é estimada em 73 mil e 75 mil
73 mil, né? E 75 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Castro, por fazer parte do cabide dos tropeiros, que iam de Viamão, Rio Grande do Sul, até Sorocaba, São Paulo, tendo forte, continua, né? Até hoje, continua tendo forte origem dos tropeiros, né? E por isso possui o tropeiro Museu do Tropeiro aqui. É o primeiro museu, né, do tropeiro aqui na cidade de Castro, que é o primeiro do Brasil. Então vejam bem, meus amigos, a cidade de Castro foi um grande município, inclusive Guarapuava, a nossa cidade aqui em Guarapuava, antigamente pertencia, antes de ser município, era município de Castro. Vejam bem que coisa interessante, né? Então tá aí um pouco, né, da história de Castro, né? Uma grande cidade, um grande município que se desenvolve muito bem. Já foi dito aqui, né? A agroindústria vai muito bem e por aí segue o seu povo trabalhando, né? Levando a sua vida lá na cidade de Castro. Eu conheço passagem. O tempo que eu trabalhei em Piraí, às vezes eu passava por Castro. Mas vi que era uma cidade muito pacata, muito boa de morar, muita segurança, né? E que tem a sua longa história, né? Como sendo a primeira cidade, uma das primeiras, né? Cidade do nosso querido Paraná. Obrigado e boa noite.